Olá, sou Margarete Drebes, com uma experiência vasta na área do varejo e resolvi fazer esses podcasts para conectar pessoas com experiência em empreendedorismo e que também são conectadas com o Senhor. Então, nossa primeira convidada hoje é a Silvana, que eu conheço há muitos anos. Ela tem um currículo bem vasto, mas eu acredito que ela consiga, na sua essência, falar sobre o currículo dela de uma forma que a gente vai gostar muito. Silvana, te apresenta. Margarete, primeiro, obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui com você, que é uma pessoa que me inspirou demais na vida, demais de verdade. Eu sou uma admiradora sua. Conhecida como a Mulher das Conexões, porém, uma das primeiras conexões com o mundo externo foi através da Margarete, né? Eu falo que quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, nós temos sonhos, né? E a gente hoje é um profeta de sonhos, né? Alguém que dá direção, que dá destino para as pessoas, e você foi essa pessoa na minha vida desde muito cedo. Gratidão. Eu lembro que, além de ser minha chefe, ela foi uma das primeiras pessoas a impulsionar, né? Eu tinha um sonho muito grande de ser modelo, de fazer trabalhos artísticos, e na época eu nunca tinha ido num salão de beleza. Uau. E aí a Margarete foi essa pessoa que pagou um salão de beleza para mim, cabelo e maquiagem. Eu falei, uau, eu nem sabia que aquilo existia direito, ou pelo menos eu achava que só existia na televisão. Uhum. Então eu tenho um carinho enorme pela Margarete, porque muito além de ser uma chefe, de ser uma líder maravilhosa que ela era uma pessoa que tinha esse olhar humanizado, né? Esse olhar para o outro, esse olhar empático, esse olhar carinhoso. Então, eu admiro também aquilo que eu sou, me sinto essa pessoa, né? Quem é a Silvana? A Silvana é essa mulher também. E hoje, conhecida como a Mulher das Conexões, busco conectar propósitos, conectar empresas para que elas possam crescer, conectar Faz pessoas. Muito bem, muito bem. Obrigada. Obrigada. E ao longo da conversa eu vou contando um pouquinho mais Sim. de quem é a Silvana, mas eu queria enfatizar isso, a minha gratidão e a alegria de estar aqui com você hoje. Obrigada. Silvana, não tem ideia o quanto é gratificante para mim ouvir essas palavras hoje, porque eu sempre agi de uma forma natural. E isso não é soberba dizer que eu sou assim, realmente, mas talvez eu não tivesse esse feedback, né? Não oficial, como é que eu vou dizer, literal, né? Mas hoje, depois de praticamente 30 anos depois, eu ver e presenciar uma sementezinha que eu plantei, né? E está tão linda, e aflorando e ajudando e conectando tanta gente. É muito gratificante saber que eu servi de inspiração para você. Muito. Muito além de ter assinado a minha carteira. Ela assinou a minha vida, gente. Amém, obrigada. amém. Obrigada, Margarete. Nosso segundo convidado é o Lisandro. Esse amigo eu conhecia há muito pouco tempo, mas a sensação que eu tenho é de que a gente já se conhece há de uma vida. Lisandro, te apresenta, por favor. Tá bem. Bem, estar aqui é um privilégio, uma honra para mim, com pessoas tão ilustres que nem vocês. Margarete dispensa apresentação, né? Ela, onde ela anda, ela deixa a sua digital, né? A sua marca. Silvana, reencontrá-la é uma satisfação enorme. A Silvana teve um momento muito importante num belo evento em Goiânia, que ela foi também uma pessoa que deixou a sua marca lá em Goiânia, ficou muito bacana. Conhecendo agora, quase vizinho, né? Uma pessoa que a Margarete também fala muito bem, um consultor da área de TI, com nível internacional. É uma honra estar com vocês. Falar de mim é um pouco complicado, né? Mas vamos lá. Não é complicado, é fácil. Pelas conexões que tu tem e quanto a gente já gosta de ti, né? Se tu disseres que somente tu tem uma empresa de contabilidade, não. Tu é um empresário conectado com Deus e que
já está fazendo tantas vidas mudarem, Sim. né? Depois a gente vai falar sobre essa conexão, mas outro dia a gente estava conversando, tu me falou que tu deu aula no Brasil inteiro, Sim. palestras. Sim. Pode falar um pouco Posso. sobre isso? Tá bom. Eu sou formado em contabilidade há 25 anos, um quarto de século já. Mas nunca consegui me encontrar na contabilidade. Nunca gostei do processo contábil. E aí fui descobrindo ao longo da carreira que consultor era o meu caminho. E aí, nesse processo, eu fiz um mestrado em teologia. Me encantei pelos estudos das coisas de Deus. E após o mestrado, fiz algumas especializações na área de gestão e aí consegui conectar o Criador com a criatura. Criador com a criatura. E hoje eu consigo levar para as empresas o algo a mais. Eu coloco hoje nos meus clientes uma mentalidade de crescimento em Cristo. Eu consigo trazer hoje para os meus pares do trabalho uma identidade, a identidade do Criador. E essa marca, que eu chamo a marca da promessa, ela é tão verdadeira que hoje pela manhã eu fui à academia às 6 da manhã, conversando com o personal, já dei para ele uma atividade de mentoria já. Eu falei para ele, a resposta eu vou te dar no próximo encontro. Ele, onde é que estão essas respostas? Eu falei, depois eu te conto. Mas é bíblica as respostas. Então eu consigo levar para as pessoas a identidade de Deus através do meu trabalho. E hoje eu não faço mais contabilidade. Eu sou gestor e tesoureiro de Deus. Amém. Eu sou um dos investidores em Bíblia Sagrada, um dos maiores do Brasil. Eu já investi milhares de valores em Bíblia Sagrada. Em 2018, eu fiz 1000 Bíblias para o meu escritório, toda personalizada, linda e maravilhosa, e dei para os meus clientes. Então, eles receberam de Natal uma caixa dizendo Feliz Natal e próximo Ano Novo. Quando eles abriram, achando que era uma champanhe, algo parecido, era uma Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Foi o primeiro milheiro. Já está algumas vezes mais essa quantidade. E muitos clientes recebem aquela Bíblia Sagrada como um tesouro. E quando eu vou visitar os clientes, está lá a Bíblia, nos escritórios. E além disto, eu tenho investido muito em Bíblias para os ribeirinhos do norte, onde as pessoas não conseguem entregar algo, mas a Bíblia chega. Então eu digo, eu sou o maior investidor da palavra de Deus física, porque eu não consigo mais desconectar da palavra de Deus com o meu trabalho. Não consigo. Onde eu vou, eu levo essa marca. E por último, eu falo em contabilidade, que é meu ganha-pão. Mas é um barato, é um máximo isso aí. Estou fazendo um trabalho hoje, estou fazendo um doutorado na Flórida, e estou desenvolvendo uma obra chamado Onde está Deus na sua empresa? Ano que vem vou lançar esse livro, após a minha certificação de doutor. Onde está Deus na tua empresa? Aí eu pergunto para meus clientes, onde está Deus na tua empresa? Eles perguntam, está em todo lugar. Eu falei, tem certeza? Ele é o chefe do teu RH? Ele contrata? Ele demite? Ele é o teu CEO? Ele é teu financeiro? Ele é teu comercial? Não, então não está em toda parte. Está só ali na tua cabeça, mas fisicamente não está nem espiritualmente. Sim. Ele, como é que eu faço? Daí eu começo a ensinar. Então esse é meu dia a dia. Sim. Depois vai falar mais sobre Eu falo, tá? Mas enfim, essa é a minha trajetória. Tá. Agora vou apresentar o Elemar, uma pessoa... Pensa numa pessoa que sabe muito, mas muito sobre tecnologia. E pensa numa pessoa que sabe ensinar, explicar de uma forma extremamente didática. Né? Eu vou pedir para o Elemar se apresentar, mas antes eu vou dizer que é um privilégio eu ser amiga do Elemar. Ele é uma pessoa que inspira demais, leva tudo assim com muita leveza, e a gente pensa, nossa, mas é muito fácil, né? Entender de tecnologia, mas ele é um gênio. Nada. É um gênio. Deixa mais nada, Meg, que privilégio estar aqui, sabe? E assim, parabéns por esse projeto. Quando eu conheci a Meg, eu chamo ela assim, tá? Essa é marca registrada minha, vocês não têm direito de uso, tá? Só para deixar claro, nem quem está assistindo, ó, vocês não têm, vocês estão sem qual câmera, vocês não têm direito de uso, tá? Cara, eu conheci a Megs e a primeira coisa que eu falei para ela foi que, cara, você precisa compartilhar um pouco dessa tua visão com o mundo. Você precisa compartilhar um pouco dos resultados, do que você aprendeu no longo desse período todo trabalhando, enfim, aprendendo, né?
e ver que esse projeto, de certa forma, é uma materialização dessa demanda de atender. Né? E eu acho isso incrível. Você sabe, Mags, que eu aprendi, depois de muito tempo, dando muita cabeçada, né? Eu aprendi que a autoridade você confere por resultado. Né? Tipo, quem tem autoridade de fato é resultado. O resultado acaba demonstrando autoridade. Nesse tempo de redes sociais e com Instagram e tudo mais, é tão fácil você ver gente falando sobre um bocado de coisa que não entende, né? E, cara, é tão interessante e agradável quando você vê gente muito boa que tem resultados ao longo dos anos, que construiu, que tem um legado forte, quando você vê essas pessoas dispostas a falar, cara, aí você tem que parar e ouvir. Né? Não que necessariamente você vai concordar com tudo que a pessoa tem a dizer, mas os resultados falam por ela. Então, resultado confere autoridade. Eu conheço poucas pessoas, inclusive nos grupos em que a gente participou, com mais resultados que você, Meg. E é tão bacana mesmo estar percebendo você aqui agora. Por exemplo, um dos seus resultados está aqui do meu lado, né? Porque em dado momento você teve a predisposição, né? Isso é uma linha de conduta, você teve a predisposição de colaborar com quem trabalhava contigo de maneira anônima, de maneira não necessariamente... Imagino que não tenha buscado participação no resultado da carreira dela, nada do gênero. E olha que maluco, tá? Anos mais tarde você tem essa mesma pessoa em Goiânia ou, sei lá, no país inteiro atuando e impactando. Então, essa digital que você colocou nela, de certa forma, se replica nos outros, né? E isso é maravilhoso. Então, primeira coisa, a autoridade, né, confere resultados, vem dos resultados e, cara, você tem resultados demais, é muito legal. Eu tenho o privilégio de estar aqui hoje aprendendo com vocês também, né? É bacana você encontrar pessoas que eventualmente compartilham também da tua fé. E hoje nós falamos mais cedo sobre isso, né? É muito bom quando a gente tem a oportunidade de falar com pessoas que percebem o mundo da mesma forma que a gente percebe. Mas tanto mais importante é que a gente consiga eventualmente falar sobre essas mesmas coisas para quem não percebe as coisas ainda da forma como a gente percebe. E aceitar, tolerância, né? Aceitar que eventualmente as pessoas precisam do seu tempo. Entender que na prática, eu pelo menos acredito nisso, nós somos mordomos, né? Então Deus nos deu o privilégio de poder fazer coisas incríveis, você com a contabilidade, você ensinando, enfim. Nós aprendemos um bocado e a gente tem esse privilégio de poder compartilhar, né? Nós somos instrumentos, de certa forma, a gente não está aqui como dono de nada, né? E o mérito não é nosso, o mérito é sempre dele, mas é tão bom a gente conseguir perceber isso e eventualmente conseguir trabalhar num projeto em que a gente compartilha isso. Quem que eu sou? Em primeiro lugar, eu sou um cristão. Tá? Acho que essa é a parte que me define. Eu acredito em Cristo, aceito Ele como meu Salvador, eu entendo que Ele deu um belo presente que foi por graça e misericórdia nos absorver da quantidade de faltas que a gente já nasceu fazendo, né? Eu falo para a Meg sempre, cara, independente do quanto você se esforce, invariavelmente você vai estar fazendo alguma coisa errada, né? O tempo inteiro. Então, cara, que bom que a gente pode contar com graça e misericórdia e esse é um presente de Cristo, né, para a gente. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto que eu acho que é interessante, também me defino, sou pai de 2, né? Tenho 2 meninos, um acabou de formar em Direito recentemente. Essa semana, né? Uau! Essa semana. Incrível, sabe? Incrível, Isso, incrível. lindo. E, cara, muito bacana. Gabriel brilhando, Otávio também um menino super bem mais moço, né? Mas aí também evoluindo. Joga xadrez, faz um bocado de coisa. Ele é feliz, né? Eu acho que esse é o ponto mais importante. Eu sou um cara de tecnologia mesmo, que aprendeu a falar sobre negócios e uma coisa a gente tem em comum, né? Eu entendo que, eventualmente, o conhecimento sempre procura o aprendiz, né? E, de muitas formas, a palavra, de muitas formas, ela acaba sendo tão importante para a nossa vida porque ela acaba sendo um instrumento para a gente poder entender o que Deus quer dizer para a gente. Quando você busca, eventualmente, método, e eu sou defensor, estudei teologia também, sou defensor de uma fé racional, inclusive, e eu entendo, por exemplo, que, já em Gênesis 1 você encontra o que eu acabei idealizando um metamodelo para a criação, que eu digo que não, de meu não é nada, né? Eu comecei a perceber que Deus, em tudo que faz, tudo que Ele cria do mesmo jeito e com o mesmo método, né? E é interessante você começar a perceber o quanto de coisas, né, que você consegue aplicar a partir desse conhecimento que você abstrai. Por exemplo, a partir do metamodelo para a criação, eu venho impactando empresas com tecnologia no mundo inteiro há algum tempo, com gente que, aliás, se pronuncia como ateu. E não tem problema nenhum com isso, né? Porque as leis se aplicam. Você pode dar crédito ou não, mas as leis se aplicam. E é bacana você perceber que, fazer a coisa certa, do jeito certo, com consistência, isso produz resultado. Mas, enfim, Meg, ninguém liga muito para mim, tá? E que bom, porque não sou eu o centro. Mas, cara, que bom estar aqui, que honra estar aqui, e que presente que você me dá, não só me permitindo falar contigo, mas falar com quem está aqui e com quem está lá. Vocês não estão vendo, mas tem uma galera aqui para fazer esse encontro acontecer.
Obrigado pela oportunidade, tá? Imagina, é um privilégio muito grande. E realmente, assim, para fazer sentido esse podcast, eu pensei em ter pessoas que realmente têm uma conexão muito forte com o meu coração. E vocês todos têm isso. Tá? Vejo em vocês que nós temos algo em comum, que é o empreendedorismo com o foco em Deus. Né? Então, eu vou pedir primeiro para a Silvana falar de uma forma bem, como tu te sentes bem, tá? Em que momento da tua vida, porque nós 4 aqui tivemos esse momento, cada um do seu jeito, cada um, e não necessariamente que vocês tenham que contar o que aconteceu, mas como vocês reagiram a algo que poderia ser o fim e foi o começo, né? Então, começando por ti, Silvana, e depois, se tu puderes falar também sobre a tua atuação na enchente, mas fala primeiro como foi teu despertar da conexão com Deus. Uau, forte. Ai, gente, eu tô aqui assim só lembrando daquela música que a sua graça já me basta, né? Porque é tanta coisa boa, né? Que a gente tem que pensar assim, gente, como Deus é bom nas nossas vidas. E Ele é tão bom, Margarete, que no momento de talvez, como você falou, né, ia ser o meu grande finale, né? Ia ser o meu último dia, empreendedoristicamente falando, teoricamente estava tudo bem. E eu falo isso teoricamente, porque às vezes a gente acha que está tudo bem. E quando a gente não tem Deus ou não o reconhece, né? E ele falou isso muito bem, né? Você pode não estar reconhecendo, você pode não estar observando as leis, você pode não estar vendo milagres, mas eles estão lá. Você pode não estar vendo, mas isso não muda. A sua essência nunca vai mudar a essência de Deus, né? E isso não muda a essência de Deus, né? E a essência de Deus Ele nos ama muito. E Ele deu seu único filho por nós, né? E nós todos aqui, né, temos esse conhecimento de quem Ele é e o que Ele fez por nós. Porém, eu não tinha, Margarete. Eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha esse reconhecimento. O conhecimento eu até tinha, né? Eu falo que eu não conhecia Jesus. E até aqui o Lisandro falou uma coisa muito importante, né? De ser um financiador de Bíblias. Amigo, agora eu passei a te admirar mais ainda. Eu quero ser sócia dele, vamos ver se ele vai aceitar. Eu também, eu estou aqui pensando. Estou aceitando. Então você recebeu um pedido duplo hoje de sociedade. Triplo. Triplo. Está fundado o Instituto. Olha. E assim, porque eu acho que realmente, talvez uma das coisas mais más da humanidade é aquilo que está em João 8,32, que foi o primeiro versículo que eu aprendi, que é o meu povo carece, né? Por falta de conhecimento, né? É conhecimento. E eu não conhecia Jesus. Eu não conhecia esse Jesus, o que ainda faz milagre, o que ainda cura, o que nos ama a ponto de fazer qualquer loucura por nós. E eu não o conhecia. E por não o conhecer, eu mesmo considerada mega bem-sucedida, porque o mundo tem um estereótipo do bem-sucedido, né? Assim, tem um conjunto de itens que definem uma pessoa bem-sucedida. Ela tem dinheiro, ela tem cara de bem-sucedida também, ela viajou muito, né? Algumas coisas compõem o pacote bem-sucedido. Então, eu, naquele momento, muito bem-sucedida, obrigada, né? Pós-nascimento da minha filha, que amanhã completa 5 aninhos. 2 meses após o nascimento dela, eu tive um puerpério bem intenso, né? Uma crise pós-puerpério bem intensa, inclusive doente fisicamente. E eu, ao vê-la também doente e tendo ficado sem dormir, eu tomei a brilhante ideia de tirar a minha vida e a vida dela. Né? Uma brilhante ideia que eu não sei de onde veio, na verdade eu até sei hoje, mas não vem ao caso agora. E nesse dia, com a decisão tomada, sozinha dentro do meu quarto, eu falo assim que não importa se você não vai na igreja hoje, não importa se você não tem simpatia com X ou Y, né? Jesus te ama, isso não vai mudar, isso não vai mudar, não importa o que você pense. E naquele dia, né, ele literalmente entrou no meu quarto e me chamou à vida.
E aí tem uma parte da história, Margarete, que eu amo muito, porque você até falou aqui, né? Como você conheceu e como você o reconheceu e como que você tomou essa decisão, né? Porque ele sempre esteve lá. Nesse momento ele fez uma loucura de amor, mas ele sempre esteve lá. E ele não se contentou, mas ele esteve lá mesmo não sendo reconhecido, sempre. Não mas desistiu de você. Não desistiu. Então, às vezes a gente eu não quero amar mais essa pessoa, eu não quero mais cuidar dessa pessoa. Eu estou cansado do meu pai. Eu estou cansado da minha filha. Eu estou cansado. Ei, Jesus não desistiu de você, por que você está desistindo dos outros? Como é que é isso? Porque eu acho que nós temos... O que é ser cristão, né? Ser um imitador de Cristo, né? Então, eu preciso cada vez mais conhecer, e a palavra é o caminho, né? Quem ele era e como ele se comportava diante das situações, que são muito parecidas com as situações de hoje, aliás. Bom, e nesse dia eu digo que tem um ponto aqui que muda tudo. Além de ele ter entrado no meu quarto, mas não foi a primeira vez que ele entrou no meu quarto. Só que tu não percebia. Eu não percebia, eu não reconhecia. E mais do que isso, porque você concorda comigo, Margarete, que mesmo tendo naquele momento, tendo sido impossível de negar que ele estava lá, eu vi o milagre, eu vi acontecer, eu tive um toque do Espírito. Você concorda comigo que eu podia ter tomado a decisão de ignorar? Poderia. Poderia. Livre-arbítrio. Poderia. Eu poderia ter continuado no plano. Eu poderia, talvez, não ter levado o plano à frente, mas eu poderia ter, por exemplo, continuado em cima da cama. Eu estava ainda de puerpério, meus hormônios ainda estavam ruins. Eu ainda tinha uma questão ali física bem delicada, né, com a minha filha. Então, eu poderia ter continuado pelo menos na cama. Talvez não precisasse ter levado o plano à frente. Mas não, Margarete. Naquele momento, uma decisão seguida de um toque mesmo do Espírito me levou a me levantar. E esse levantar, ele sempre é uma decisão. Eu me arrepiei agora, porque tu te levantaste mesmo. Para ações, né? Para ações. Porque às vezes não basta, né? A gente tem muitos encontros na vida, né? A gente tem muitas oportunidades na vida. E aí vou fazer até um link com o Rio Grande do Sul, né? Porque às vezes a gente fala assim, tá num lugar de podcast, parece que a gente é melhor que alguém, né? Parece que a gente tá num pedestal e não é isso. E eu quero enfatizar isso, linkando com a tua outra pergunta do Rio Grande do Sul, porque assim, setembro e novembro nós tivemos 2 episódios muito graves aqui no Rio Grande do Sul, né, que foram 2 outras enchentes muito severas. E eu uso esse exemplo, né? Eu te falei isso assim, naquele momento eu tomei uma decisão. Essa última enchente, é óbvio que ela foi a mais severa de todas, porém não teve menos mortes per capita. Se eu pegar o Vale do Taquari, o que aconteceu no Vale do Taquari, por exemplo, em setembro e em novembro, não foi muito diferente do que aconteceu agora. Foi um pouco só diferente. Só que naquela ocasião, nós vimos o Brasil se mobilizar também, nós vimos muitas pessoas se mobilizando. Eu tinha amigas lá no Sudeste que estavam mandando carretas para cá. E você sabe, Margarete, eu não tenho vergonha de dizer, mas é a verdade. Assim, também não tenho orgulho. É o que é. Eu não me mobilizei. Eu não tomei decisões. Eu não agi. E sabe por quê? Setembro e novembro. Setembro e novembro, que foram 2 episódios muito fortes. Inclusive, tem pessoas que tiveram mais dificuldade de lidar com essa enchente de maio agora, porque elas já estão muito cansadas de lidar com perdas sucessivas muito drásticas. Só que, naquele momento, eu não me movi. Ou seja, o problema veio, o toque veio, a sensação de destruição de pessoas necessitadas aconteceu, mas eu não me movi. E aí você vai perguntar assim, por que você acha que você não se moveu? Eu acho que, infelizmente, às vezes nós estamos ocupados demais com a nossa vida para sermos sensíveis a ponto de olhar para o sofrimento do outro. E às vezes a gente fala assim, poxa, atingiu a minha vida, atingiu a minha casa, atingiu o meu estado. Às vezes é o que precisa para mexer no coração de algumas pessoas que está endurecido. E veja, eu estou me incluindo nesses corações que estão endurecidos. Eu não estou falando de ninguém, inclusive eu estou falando de mim mesma. Que naquele momento não tomou uma atitude. E aí você fala, por que você não tomou? Ok, agora eu tomei. E agora o que foi? O que aconteceu diferente? De fato,
para mim, e eu não estou falando de fazer uma doação, porque eu não acho que eu pegar e mandar uma TED ou um Pix, não, o TED é muito já antiquado. Eu mandar um Pix de 500... Mas funciona. 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 Ou graça, funciona a TED e funciona a ajuda também. E veja, eu não estou falando isso para desconsiderar qualquer tipo de ajuda. Eu sempre falei a seguinte frase, né? Nessa crise, toda ajuda ajuda. Sim. Toda ajuda ajuda. Mas o que diferenciou a Silvana de setembro ou de novembro para a Silvana de maio? Que, de fato, para eu me mover, eu precisei sentir o medo de que aquilo acontecesse com a minha família. Isso pode parecer um pouco egoísta para quem ouve, mas não é. É uma realidade e pode talvez até ser egoísta, mas o ponto é o que vai precisar acontecer com as nossas vidas para que nós tomemos uma atitude. Sim. Veja que eu tomei atitudes em momentos muito limítrofes. Silvana, e o que eu percebi foi o seguinte, tu resolveste te mover, né? E eu tenho certeza que tu não tinhas ideia, tá? Ai, me arrependo de novo. Do poder de conexão que tu tinhas, porque vocês não conseguem imaginar o que essa menina trabalhou, e o trabalhou não foi só de braço, ela conectou pessoas muito importantes do país inteiro, ela recebeu carretas e carretas, e muitas pessoas procuravam ela porque sabiam que ela estava fazendo a coisa certa, bem direcionada. Ela deve ter ajudado milhares de pessoas. E assim, ó, eu fiquei tão orgulhosa de ti. Oh, Jesus. Tão orgulhosa, sabe? E até comentei com vocês, né, sobre isso. Então, assim, ó, tu vês que vale a pena a gente se mover, porque o Espírito Santo nos mostra... Nos mostra o quanto a gente é capaz e o quanto a gente precisa avançar mais. Sim. Porque a gente tem condições, né? E não podemos nos paralisar. Né? Tem uma frase do Tony Robbins que ele fala, né? Você é muito maior do que você imagina, né? Exatamente. Ele criou essa frase, viralizou essa frase. E você sabe que não tinha ideia, nenhuma ideia. E eu falo assim, muita gente ajudou, mas muita gente fez 5, ou 10, ou 20% daquilo que podia ter feito. Sim. E tá tudo bem, que bom que fizeram 20, porque às vezes aquele 20 contribuiu para o todo. Mas o ponto eu sinto, Margarete, que durante essa tragédia eu vivi a Bíblia de ponta a ponta. Nossa, que privilégio. De Gênesis, Apocalipse. É um privilégio. É um privilégio, sem dúvida nenhuma. Tem várias histórias, é claro que a gente não vai contar aqui, mas basicamente é quando nós entramos em movimento, quando nós botamos o nosso pé na água, o mar se abre. Nós botamos o pé na água, e quando eu falo de botar o pé na água, é botar o pé em lugares de risco. Quando nós botamos o pé na água, a gente consegue caminhar sobre as águas. E foi isso que eu senti. Eu senti 5 pães e 2 peixes virarem alimento de multidões, não de 5.000, porque Jesus falou que nós faríamos obras ainda maiores que as dele. Então, eu não sinto que foram 5.000, até porque eu sei o que aconteceu, e foram milhares e milhares incontáveis, porque aquilo que Jesus faz não se quantifica. Sim. E não parou, né? Porque esse fim de semana, tu estavas em Maceió, e pelos stories, eu verifiquei, quando ela estava preparando o palco para se apresentar, ela colocou a bandeira do Rio Grande do Sul, foi muito emocionante. Umas botas? A minha bota. A bota que ela usou para resgatar as pessoas. Que eu tenho usado. Então, quer dizer, tu não paraste ainda? Não. Né? Não. Nós liberamos carreta praticamente todo dia ainda. E estamos com muita gente na ponta ainda trabalhando, muito menos do que o necessário. A gente entende que muita gente parou e está tudo bem também. O que eu falo assim, cada um vai até onde consegue. Exatamente. Mas a gente tem uma necessidade muito grande ainda de atuação, de questão de lixo. Bom, vocês são daqui, vocês sabem, eu não preciso explicar para vocês, mas até está saindo um documentário agora, O Resgate, né, que fala que a maior tragédia é o esquecimento, né?
e que a gente não deveria parar, né, porque a situação desesperadora passou, né? Porque tem pessoas que não vão reconstruir, Margarete, tem pessoas que têm 90 anos, elas não vão conseguir trabalhar, empreender, inovar. Não, isso não vai acontecer. Então, a gente tem que entender o que é assistencialismo barato, que é eu fazer por alguém que tem capacidade de fazer, e o que é realmente necessário. Mas só o que eu queria só concluir, até porque eu quero muito ouvir eles, é que teve duas coisas, assim, na verdade, teve 3 passagens bíblicas que foram muito intensas nesse período. 5 pães, 2 peixes, que é como que eu aplico 5 pães, 2 peixes na minha vida para qualquer cenário, na sua empresa, na sua casa, como filha, como mãe. O que eu posso fazer com o que eu tenho nas minhas mãos? Qual movimento eu posso impulsionar? Perfeito. Para que, sim, o mar seja aberto, para que as coisas aconteçam e se tornem exponenciais e fartas, porque foi isso que a gente viveu. Eu vivi assim tão claramente aquela coisa de, filha, você não vai dar conta de administrar tanta bênção. Eu precisei de muita ajuda para poder dar conta de administrar o que Deus estava colocando nas minhas mãos. E tu fizeste isso de uma forma assim soberba, e isso porque muitas pessoas se perderam no meio dessa história. E muito. Quanto mais acontecia, eu te via mais centrada, né? E mais organizada. Quer dizer, era Deus agindo, né? Purinho. Fala assim, como é que a gente vai ser soberbo se a gente tem clareza de que quem está fazendo isso aqui tudo é Deus? Eu estou só sim, amém, mas dizer sim e amém, na verdade, é uma obrigação nossa, né? E a gente não deveria, né, dizer, nossa, não. É Ele. O que foi feito através das minhas mãos foi através de só. E tu permitisse. Foi só uma permissão, porque quem fez foi Ele, nitidamente, claramente. Os talentos foi Ele que me deu. As conexões foi Ele que me deu. Eu vivi sobrenaturais gigantescos de ter pessoas com 10 milhões de seguidores me ligando direto no número, assim, eu atendendo e reconhecendo a voz, porque a pessoa era famosa, eu... Oi, tudo bom? E eu saindo do meio do atoleiro e atendendo a pessoa, assim. Coisas muito... que jamais aconteceriam em outro cenário e que jamais aconteceriam sem a mão de Deus foram acontecendo. E ao mesmo tempo, da mesma forma, pessoas extremamente necessitadas, pessoas precisando. Pessoas que me ligaram e disseram assim, Margarete, Silvana, me falaram para falar com você. Eu fui uma mulher que ajudei a minha comunidade a vida inteira. Eu alimentei as pessoas à minha volta que tinham muitas necessidades. Agora eu estou te ligando porque eu não tenho o que comer. Só que eu quero te pedir uma coisa. Não me traga nada se você não puder trazer para minha comunidade. Nossa. Eu recebi pedidos assim, fortíssimo demais. Eu lembro que naquele dia a gente já tinha uma programação intensa e inteira. Teoricamente não teria como atender, pois no meio daquela turma toda de voluntários eu achei meia dúzia de loucos que pegaram seus caminhões, suas caminhonetes e no final do dia, já à noite, foram carregar de novo para a gente poder atender aquela comunidade. Mais um livro vai sair aí. Com certeza, já temos novidades aí que inclusive eu quero conversar com vocês depois. Ai, gente, é isso. Então tá. Dá um livro, tem muita coisa, mas dá um documentário, dá um filme. Se fosse resumir em uma frase, glória a Jesus. Amém. Por tudo isso. Lisandro, e você? Qual foi o momento que tu te conectaste com ele conectou contigo, que deu a virada? Tu pode falar da forma o que tu quiser expor, tudo bem, né? Mas para que a gente entenda da forma que tu foi tocado. Tá? Silvana já ouviu essa história. Mas aconteceu num fato não diferente da Silvana. Nada diferente da Silvana. Houve um rompimento numa relação que eu tive em 2007, 2008. E eu fui para o Nordeste, trabalhar numa indústria. E lá os pensamentos são muito diferentes, sozinho, num estado. E eu já conhecia a palavra, já conhecia Deus, já conhecia a igreja, já congregava no ministério aqui em Porto Alegre, mas eu conhecia e sabia o que era religião. Quando eu fiquei sozinho, eu comecei a viver Deus. E aí eu entendi o que era fé. Porque conhecer e viver é diferente. Eu conhecia e não vivia. Mesma coisa, religião e fé, não é a mesma coisa. Foi muito intenso. E quando eu retornei para o Rio Grande do Sul, Deus transformou a minha vida. Transformou de uma maneira assim sobrenatural. Aí eu entendi que o nosso mover do nosso coração faz a mão de Deus agir
ao nosso propósito. O que aconteceu com a Silvana? O agir do coração dela fez com que as mãos de Deus movesse o fruto que ela precisava. E ele só faz isso quando ele encontra verdade, coerência no coração, né? Exatamente. Porque Deus sonda o nosso coração. Não são palavras que vai mover a mão de Deus. A oração mais linda é aquela que não é falada. É que escorre a lágrima. Essa é a oração mais linda. Quando entramos no secreto, fechamos a porta, Deus nos vê em secreto, Ele não nos escuta. Se nós estamos orando numa sala fechada, Ele não vai nos escutar, Ele vai nos ver. Porque as palavras são soltas, o coração não. E Ele é o único que enxerga o nosso coração, onde está a verdade enraizada. No teu apartamento, em Canoas, naquela noite, Deus conheceu o teu coração. Ele não conheceu outras palavras. Porque se Ele conhecesse, ia permitir tu fazer. Então, muitas vezes, a nossa vida se depara com isso, com essa realidade. Então, quando eu tive um encontro verdadeiro com o Espírito Santo, foi quando eu abandonei a religião e abandonei o conhecer. Aí eu comecei a viver pela fé. O ver pela fé é tão sobrenatural que é a certeza daquilo que nós ainda não temos. É a certeza, a convicção de que nós ainda não estamos observando. Mas quando nós vamos para o futuro e voltamos para o presente, as coisas acontecem. E aí esse é o meu legado. Quando eu trabalho, eu vou nas empresas, eu levo esta verdade. Eu destravo a mente dos empresários e começo a apresentar para eles uma mente sobrenatural. Eu digo, o natural nós fizemos, o sobre é Deus que faz. Vou te fazer uma pergunta, te interrompendo um pouquinho, tá? Nós nos conhecemos há pouco tempo e essa atuação tua com os empresários, comigo foi muito fácil, porque eu já estou conectada com ele, tá? E quando tu te deparas com empresários, empreendedores que são ateus ou que não conhecem a atuação de Deus, como que tu age? É possível reverter isso, acionar um gatilho, ou pelo menos que eles tenham ações coerentes, né, coerentes com a palavra, que é a verdade. A palavra é verdade, né? Isso aí. Bom, eu como pastor, eu uso a seguinte estratégia. Eu tenho mensalmente a minha lista de clientes e eu oro mensalmente para os meus clientes. Eu oro para que o Espírito Santo habite naquela empresa, através da minha fé. Porque quando nós pedimos a oração para alguém, nós estamos pedindo a fé emprestada, né? Ora por mim, o que eu estou dizendo para ti? Me empresta a tua fé, porque eu preciso dela para mim agora que eu estou vazio, não consigo. Porque se eu conseguisse, eu não estava pedindo oração para ninguém. Eu mesmo orava. O Deus é o único. Então, eu empresto a minha fé para os meus clientes. E ali eu coloco os funcionários deles em oração. Eu coloco as finanças dele em oração. E eles começam a prosperar e a crescer. E aí eu peço convencimento para o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo, não é o Lisandro. É o Espírito Santo que convence uma pessoa do que é o certo. Na minha atuação na empresa, eu sempre digo, eu falo o que eu faço e faço o que eu falo. Não tenho ponto vírgula. É muito reto. E aí eu começo a mostrar resultados. Nesse contexto, eles perguntam, Lisandro, o que tu tem de diferente? Os contadores falam A, tu fala B. Os contadores têm um perfil, tu tem outro. O que acontece? Eu falei, um dia eu te conto. E coloco em suspense. Boto no modo espera. E continuo orando. E aí eles vão até o escritório, ou eu vou até eles e levo uma Bíblia. Entrego em mãos. Aí começa, eu falei, está aqui o segredo do meu sucesso. A tua empresa prospera por causa dos princípios que estão aqui registrados. E aí começo a trazer os princípios cristãos para a realidade empresarial. Em algum momento, eles me ligam, Lisandro, eu estou me separando, tu ora por mim? Lisandro, meu filho saiu de madrugada e chegou em casa alcoolizado, tu ora por mim? Eu digo, eu oro. E aí Deus começa a mover. Dessa maneira, eu não digo assim, Margarete, eu sou cristão, eu vou orar por ti. Não, eu faço em secreto. Sim. Porque em secreto que o Espírito Santo faz o mover dele. E aí começa a preparar todo um ambiente para uma prosperidade. E aí eu aprendi a viver a prosperidade. Eu aprendi a entregar a prosperidade para as pessoas.
E numa das atividades que eu faço como contador, que não tem nada a ver com ciências contábeis, eu digo, antes de nós começar a trabalhar, eu falo para os clientes, me escreve aqui qual é o teu objetivo como empresário, quais são os teus valores, o que tu quer da tua empresa. E eles começam a trabalhar, a escrever rapidamente. Eu falo, tu tem uma crença limitante, coloca mais, vamos embora. Começa a desenvolver uma ferramenta, um gatilho, que o cliente quer saber mais. Ele diz, Lisandro, como é que eu faço para cumprir a minha meta? Eu falo, fala comigo que eu te ensino, mas não falo como fazer. Aí passa 2, 3 dias, eu ligo para ele, qual é a tua meta? É X. Aí eu oro pela meta dele. Ele bate a meta. E eu ligo para ele. E a meta? Bati a meta, deu tudo certo. Então tá, vamos. E aí daqui a pouco eu mando um versículo para ele. Então eu começo a trabalhar nos bastidores. Eu não levanto bandeira. Então é assim, Margarete, que eu faço com que as pessoas enxerguem Cristo em mim. Eu vivo de uma maneira de que se eu precisar falar, eu falo em Cristo. Mas de preferência que eu não preciso falar. Eu preciso enxergar A tua coerência, a minha né? coerência. Eu preciso enxergar isso em mim. Se um cristão não consegue mostrar Cristo na sua vida sem falar, ele é um religioso. Porque um cristão verdadeiro, ele é conhecido pelo caminhar dele. O que tu me diz dos falsos profetas, das pessoas que usam o nome de Deus para enriquecer, para chegar perto de alguém, ou que usam literalmente o nome de Deus para benefício próprio? Uhum. Porque eu tenho visto muito Uau! hoje em dia. Tá? Eu estou quase abrindo uma igreja por causa disso. Pois é. É fato. Bom, primeira situação, eu fico muito feliz por existir esse perfil de pessoas. Muito feliz. Sério? Sério. Porque é o cumprimento das Escrituras. Ah, sim. Que a Bíblia está se cumprindo. Está escrito. Está escrito. Nos últimos dias teremos falsos profetas que usarão o nome de Deus em vão. Então, quando eu vejo a palavra de Deus se cumprindo, quando eu vejo o desastre no Rio Grande do Sul, eu olho o campo espiritual. Primeira vez na história, no Rio Grande do Sul, isso vocês não vão ouvir em nenhum púlpito, ninguém vai falar isso, mas eu vou falar agora nesse podcast. Primeira vez na história do Rio Grande do Sul que um pobre alimentou um rico. Que um umbandista dormiu numa igreja. Que nas esquinas não tinha feitiçaria. Tinha crentes orando a Deus. Primeira vez na história que um filho de uma pessoa carente deu um abraço numa pessoa soberba. Isto é o mover de Deus. Primeira vez na história que um ateu trouxe para dentro de uma igreja os seus recursos financeiros. Ele dizimou na igreja. Ele ofertou na casa de Deus. Porque foi através das igrejas que foi feito milhares e milhares de movimentação no Rio Grande do Sul. Então, quando eu vejo falsos profetas, pessoas se aproveitando dos recursos financeiros em prol de um linguajar profético, entre aspas, eu percebo o cumprimento das Escrituras. Mas também percebo que Deus está levantando pessoas como nós para mostrar que Deus verdadeiro não é o Deus de Instagram. Não são pessoas que estão se promovendo tanto na política, quanto no futebol, quanto na economia, em nome de Jesus, em nome de Deus. Essas pessoas não se sustentam. Só que nós temos um problema sério, um problema do esfriamento. Que as pessoas que não conhecem Cristo, Margarete, escutando um discurso desse, uma vitrine, começam a querer seguir aquele modelo. E logo, sem embasamento e sem entrega. Né? E logo na vida vai ficar decepcionada. Ela vai se entristecer e vai se afastar de Deus. Aí começa o segundo mover de Deus bíblico, chamado avivamento. Que o avivamento vai se dar para quem era vivo. Então só os cristãos vão passar por esse processo, porque eles precisam ser avivados novamente. Sem decepção, tu não fica frio na fé. Tu vai ficar sempre numa atividade constante. Então, quando existe esse esfriamento, vai vir pessoas como nós, pessoas influentes, pessoas com valores, com caráter, para pegar na mão e dizer assim, vem, agora tu vai viver Deus, tu não vai conhecer Deus. Tu vai ter fé, não vai ter uma religião. Sim. Então, e aí se cumpre o segundo passo das Escrituras, que é o primeiro, usar o nome de Deus em vão, e depois o avivamento, que antecede a vinda de Cristo. Então é bíblico também. Sim. Mas estamos aqui para mostrar para a humanidade quem é o nosso Cristo, que é o Cristo vivo,
e não é um Cristo capitalista. Ao mesmo tempo, quero deixar um relato que, desculpa me estender um pouco mais da tua pergunta. Mas tudo bem também. Eu e a minha casa somos investidores do reino de Deus de uma forma fora da curva. Eu cheguei num ano de 2023 a dizimar 100% da minha programação de renda. 100%. Eu tinha uma programação de renda, a cara da Silvana foi legal agora. Não, Ela fez um olhar assim, do tipo assim, me explica. É assim, Não, Silvana. ele estava semeando, tu não está entendendo. Olha que interessante. Semeadura, né? Semeadora. Exatamente. Em, Não, 2020, semeador. em 2022, eu sempre faço minha planilha para o ano seguinte, daí eu boto a minha programação de receita. Naquele ano 2022, eu tinha uma programação de receita do ano 23 completa, porque eu trabalho com recorrência. Era X valor. Naquele ano, nós investimos tanto no ministério, tanto na igreja, que chegou no final do exercício, eu fui fazer um levantamento e fui fazer o autossoma da minha planilha. E o valor que eu tinha programado em dezembro de 22 para produzir em 23 era muito próximo do valor que eu tinha ofertado na obra de Deus. Só que aquele valor Deus multiplicou 5, 6 vezes mais do valor estipulado. E eu falei, Deus, eu consegui dizimar e ofertar 100% na minha renda programada. E você me trouxe abundantemente 5, 6 vezes mais. Então, aquela pessoa que oferta no reino de Deus com o intuito de que aquele recurso vai ser para salvar almas, para levar alimentação, cuidar das viúvas, cuidar das crianças, Deus multiplica. Quando tu entrega um recurso para a obra de Deus no intuito de que Deus multiplica para te ganhar mais, vira maldição. Para viajar mais, para se aparecer mais. Sim, não. Eu nunca vi assim alguém dizer o seguinte, olha, eu tenho um chamado para o interior da África. Não, mas eu vejo chamado para a Europa, chamado para os Estados Unidos, né? Então, são pessoas que são movidas por seus interesses próprios, mas não se sustenta. O que é de Deus é eterno. E quando acontece, Margarida, essas questões estarem acontecendo, são sinais dos últimos tempos. Então eu dou glória a Deus que a Silvana fez, porque está se cumprindo as Escrituras. Sim. Significa que tudo o resto vai se cumprir também. Amém. Obrigada. Elemar. Muito bom. Como é que é o nome dela? Michele. A Michele, né? Michele. Assim, eu tenho que falar umas coisas para a Michele, então vamos ver se a Michele volta. Michele. Oi, Michele. Volta, Michele. Volta. Cadê você? Michele, assim, ó, eu vou estar falando para Meg, mas eu vou falar para ti, tá? Pode ser? Combinado? Depois a gente faz a edição aí para esse processo. Mas, assim, ferrando a vida de vocês, mas que eu vou responder tudo que eu vou responder para Meg, eu vou responder para ti, tá? Combinado? Então tá bom. É para ti que eu tô falando. Eu tô olhando para ela, mas tô pensando em ti. Bora lá. Boa. Elemar, então fala pra gente em que momento que... Eu sei, tá? Mas eu quero que tu fale para todos. Claro. Qual foi o momento que tu te conectou com ele? Eu sei bem a tua história. Tá? Eu me conectei e me desconectei várias vezes, né? Não, mas... Não, mas esse é um ponto importante. Tá. Eu acho que é importante que a gente destaque que se conectar e se desconectar é uma coisa normal. Entende? Infelizmente, eu acho que a maior artimanha... Essa frase não é minha, e aliás está num livro que eu não gosto. Quer dizer, na verdade eu não gosto do autor, mas eu gosto dessa frase, então a ideia eu acho que é poderosa. Eu entendo que a maior artimanha do inimigo, sem sombra de dúvidas, é te convencer que isso não é digno de estar na presença de Deus. Entende? Você eventualmente faz alguma coisa a qual você reprova, você não aprova, e pelo fato de você não aprovar aquilo que você está fazendo, você passa a entender que, poxa, eu não sou digno de estar na presença de Deus. Mais ou menos como aquela criança que faz besteira e quer convencer, poxa, eu não sou digno de estar na presença do meu pai porque eu fiz besteira, então deixa eu ficar escondido porque, cara, eu sou digno de castigo. Se eu não for castigado, cara, não aconteceu bem. Eu vivi isso várias vezes, entende? Aliás, confessando para vocês, eu vivo isso até hoje. Entende? Todos os dias eu eventualmente percebo que, cara, eu fiz alguma coisa que me faz acreditar que, poxa, potencialmente eu não deveria estar na presença de Deus. Por quê? Porque eu tenho consciência, eu estudei, eu tenho conhecimento. Como que alguém que tem conhecimento, como que tem entendimento consegue fazer uma besteira dessas? O meu ídolo na Bíblia é Salomão, né? E Salomão é um cara curioso porque, cara, na Bíblia inteira, início, né, na juventude, cara, herdeiro de Davi, assumindo, né, Israel, cresceu em abundância, no auge fez Provérbios e depois em Eclesiastes faz Eclesiastes de uma maneira triste, né? Você pode ver que Eclesiastes é um livro deprimido de muitas formas. Ao mesmo tempo, um dos livros com uma das mensagens mais poderosas que eu já encontrei dentro de toda a Bíblia também. Aliás, não só na Bíblia, não só Eclesiastes, mas também em Tiago, né?
Cara, dica, você que está começando agora, você está acompanhando essa conversa toda e vendo a palavra, e gente que leu a Bíblia 1, 2, 3, 4 vezes, deixa eu te dar uma dica. Tiago, livro de Tiago, são só 5 capítulozinhos. 1, 2, 3, 4, 5. E é o livro mais literal da Bíblia inteira. Não tem nenhum livro na Bíblia que vai ter tão pouco espaço de interpretação quanto o Tiago. Tiago, em 5 capítulos, que você lê em menos de meia hora, te dá toda a ferramenta para você poder falar sobre a Bíblia. Porque tem uma coisa interessante, né? A palavra ou é absoluta ou é obsoleta. Né? Então, cara, a palavra ou é absoluta ou é obsoleta. Então, esses 5 capítulos sozinhos, eventualmente vão te dar a fundação que você precisa para eventualmente conseguir falar sobre as outras coisas também. E é interessante, quando eu te ouvi falar antes, eu fiquei emocionado, tocado pela tua palavra, porque, enfim, em Tiago, por exemplo, se diz que a fé sem ação é morta. Né? A fé sem ação é morta. Cara, você tem fé? Demonstra qual é a tua ação. Você tem ação? Se você não tem ação, então a tua fé é morta. E esse é um problema, porque muitas vezes você tem aquela sensação de, poxa, eu poderia ter feito mais as enchentes? Poderia. Todo mundo poderia. Você poderia. Quem está vendo a gente poderia. Agora, o grande ponto é, não fiz. E como eu não fiz, eventualmente, então eu estou menor. Eventualmente, uma coisa que é importante, acho que é bacana, porque faz parte da gente ter esse entendimento, é, cara, você é instrumento. Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim. Se não certo? precisar, vai usar outra pessoa. Ele não precisa de mim. Assim, é como aconteceu com Paulo lá atrás, né? Tipo, Paulo, eu sempre digo assim, Paulo, cara, Paulo foi um cara engraçado, em muitos aspectos, né? Porque depois de perseguir os cristãos e tudo mais, e escreveu boa parte do Novo Testamento, ou pelo menos se atribui a ele a escrita do Novo Testamento, mas, cara, Paulo escreveu carta aos Romanos. E Cartas aos Romanos é uma insanidade, porque de todos os livros da Bíblia, Cartas aos Romanos talvez seja um livro diferente daquelas cartas paulinas, né? Porque Paulo começa Cartas aos Romanos falando quanto é que ele está em Roma, fala de Roma e ir para Roma. E, cara, ele foi para Roma, sim, 2 anos depois. E pelo menos é o que a história mostra pra gente. Mas foi para Roma para ser decapitado. Aí você imagina, cara, imagina a pessoa que estava acompanhando Paulo naquela época, que acompanhava as andanças de Paulo, percebendo, cara, o que aconteceu com Paulo? Sim. O Paulo foi para Roma. Nossa, finalmente ele foi. Foi, mas o que aconteceu com ele? Ele morreu. Quê? Mas o Paulo? E o Deus dele? Pois é, deixou. Deixou? Mas o Paulo então foi idiota, né? Talvez. Cara, é fácil você pensar isso. Mas o que acontece, cara? O que acontece é o seguinte, ó. 15 séculos depois, né, eventualmente, Carta aos Romanos, né, se converte na base da Reforma Protestante. Na base da Reforma Protestante. E aí eu fico pensando que, eventualmente, Deus tenha chegado para Paulo e feito o seguinte, tira o seguinte algo, isso não aconteceu, isso não está nas Escrituras, é eu imaginando, tá? Mas Paulo, imagina Deus dizendo para Paulo o seguinte, Paulo, olha só, você tem 2 opções, queridão, você fez tudo certo. E como você fez tudo certo, eu vou te dar uma opção, tá? Você pode ter um resto de vida muito boa, você vai eventualmente converter muita gente, você vai ter uma série de pessoas que vão te seguir porque você tem a vivência, mas, seguinte, ó, depois que isso acabar, acabou. A seguinte opção é a seguinte, a outra opção é você pode agora entrar em sacrifício. E, eventualmente, depois de X séculos, o mundo vai mudar por tua causa. Mas agora você vai ser humilhado. O que você topa? Né? E aí, cara, eu imagino que Paulo, a essa altura, deva ter dito, imagino eu, né? Cara, eu aceito a ideia. Né? Eu acredito, eu aceito, eu tenho fé, né? Que Hebreus 11:1 ensina a fé. Fé é o firme fundamento, certo? Então, cara, firme fundamento e prova. Então, cara, que legal. Eventualmente você teve essa coisa do Paulo. Então, primeira coisa é essa, sabe? Eu acho que essa artimanha do diabo é uma coisa difícil. Eu vivi essa artimanha várias vezes, eu vivo ela até hoje. Eu não conheço nenhum cristão que eventualmente não tenha esses momentos de dúvida, sabe? É porque a vida nos prova, né, o tempo inteiro. Você falava sobre equilíbrio na vida, né? Poxa, você tem a questão de ter utilidade, você tem que se sentir útil, você tem que se sentir, eventualmente, bem resolvido no ponto de vista afetivo. E, cara, às vezes a vida nos deixa bem, às vezes mal, relacionamentos terminam e começam. Você tem que estar bem em saúde, né? E você tem que estar com a tua vida espiritual bem resolvida também. Se você está bem nessas 4 perspectivas, você assume que você está bem. Cara, e aí começa a minha história de conversão, né? Porque em dado momento eu comecei a perceber que eu estava experimentando um relativo sucesso com o meu trabalho, que eu estava tendo... tinha minha família, tinha meu filho, estava com a minha saúde relativamente em dia, nunca fui modelo, né, de boa forma, mas estava bem. Agora, sob perspectiva espiritual, eu sentia que tinha algum buraco, saca? E todo o conhecimento teórico eu já tinha, porque eu tinha estudado filosofia, só que eu me converti em ateu, conversão ao contrário, né? E, cara,
eventualmente eu disse, poxa, tá na hora de eu buscar um resgate com o cara, tá na hora de eu voltar a ter uma relação. E aí eu tomei a decisão de voltar a estudar. Porque eu entendo o seguinte, eu entendo que só existe intimidade com relacionamento. Né? E quando você fala sobre viver com Cristo, né, na verdade, você não faz as coisas porque é o certo. Você faz as coisas porque você está buscando intimidade. Né? E essa busca pela intimidade te faz perceber que é aquilo que você quer. Não é sacrifício para o crente eventualmente fazer a coisa certa. Aliás, não faz o sacrifício. Não é para isso, necessariamente. Mas, cara, a tua busca pela intimidade te faz perceber que o sacrifício é eventualmente natural. Aí você jejua, aí eventualmente você vai colocar uma bota, mesmo tendo 1,80 m, né, de beleza, você vai botar uma bota de barro e vai eventualmente para dentro de um CD tentar ajudar quem precisa, né? Mas isso já não é mais problema, porque a fé, de novo, sem ação, é morta. Né? Eu acho que esse ponto é um ponto interessante. Agora, por outro lado, né, Salomão, em Eclesiastes, ele faz toda uma reflexão, e Salomão chega a ser cruel com o crente em dado momento, porque ele começa a listar tudo o que se pode se ter, porque, assim, para você que talvez não conheça tanto da história bíblica, tá? Salomão foi o cara mais sábio que existe, porque quando Deus perguntou o que ele queria, pediu sabedoria, né? E se agradou tanto dele ter pedido sabedoria, que resolveu que Salomão também ia ter todo o dinheiro do mundo. E Salomão, então, cara, tinha conhecimento de química, então fazia umas drogas violentas, né? Salomão, por outro lado, também teve 1000 mulheres, 700 esposas, 300 concubinas. Pensa num cara que gostava do balacobaco. Aliás, Salomão veio... Outra coisa interessante, tá? Exceto Cristo, não tem nenhum personagem bíblico, nenhum, que tenha tido uma vida sem falhas. Nenhum dos nossos heróis. Davi, cara, Salomão é filho de Davi, um homem sábio, com Batseba, né? Pois é, curioso, Batseba, ele mandou matar, quer dizer, não mandou matar, mas permitiu que morresse lá o marido da Batseba para poder fazer essa relação. Então, cara, mas Salomão, uma vez eu disse assim, mas cara, Salomão foi o cara mais sábio, porque ele pediu sabedoria e Deus disse, e Deus se agradou tanto e disse assim, cara, eu vou te dar todo o dinheiro também. Então, Salomão foi vida louca de um lado, né? Sexo, drogas e rock and roll, mulheres, química e tudo mais. E, do outro lado, Salomão também foi um cara extremamente sábio, né? Porque ninguém foi mais sábio do que... E uma vez conversando com um grande amigo, e você sabe dessa história, já te contei, eu perguntei, cara, como que você justifica isso? Como que Salomão, que teve sabedoria vinda de Deus, sabedoria divina, mais todos os recursos, né, conseguiu ter uma vida tão errática na segunda metade, quem pega a biografia de Salomão? E assim, ó, o crente, eventualmente, a gente faz muito disso, tá? A gente julga, a gente faz... De novo, e aí também a defesa de Tiago, tá? Tiago vai dizer, cara, cuida da tua língua, porque do teu corpo é um dos teus menores órgãos, mas é o que mais difícil de controlar, tá? Então a gente fala mal das pessoas com uma facilidade gigantesca. E aí, pô, o que fez Salomão errar tanto? O crente, facilmente assim, não, foram as mulheres, né? Porque Salomão foi ter relacionamento com mulheres estrangeiras e tudo mais. Existe até uma base teológica para isso. Mas, cara, na prática, depois de muito entendimento e conversando com um amigo, eu fui entender que, cara, o problema de Salomão era a solidão. Porque ele mesmo falava que entre 1000 homens encontrou só ele e entre 1000 mulheres nenhuma. Os conselheiros de Salomão eram aconselhados por ele. Né? Então, cara, Salomão era sozinho. Né? E aí, quando você pergunta sobre Eclesiastes, ele começa a dizer, poxa, você quer viver uma vida santa? Vaidade das vaidades. Poeira, correr atrás do vento. Sai para nada. Né? Ah, você quer ter uma vida... Agora, vou ter uma vida de luxúria. Vaidade, estrela das vaidades, correr atrás do vento também. O que no final da conta fica para você? Fica que está lá em 7... Bom, Salomão ensina que o dia vai ser bom quando você tem bons momentos com quem você ama. Né? Que você come, que você bebe, que você tem o prazer de viver com as pessoas com quem você ama. Porque tirando isso, no final do dia, vaidade das vaidades. Certo? Então, no final do dia, cara, o que Deus espera da gente? Deus espera da gente que a gente coma, beba, viva em respeito ao desígnio dele. Porque na prática, assim, ó, muita gente fala, nossa, mas o Antigo Testamento é um desfile de um Deus vaidoso, né? Porque é um Deus que pede adoração. Cara, Deus não precisa da nossa adoração. O meu entendimento teológico, pelo menos do Antigo Testamento, é o seguinte, ó, Deus representa o bem e o mal é a ausência de Deus. Então, quando Deus diz me adora, ele não está dizendo me adora porque ele precisa da tua adoração. Ele não precisa da tua adoração. Nem da tua, nem da nossa. Deus não precisa. O fato é, estando longe dele, a gente está mal. E é esse entendimento que a gente precisa ter. Sabe? Uma coisa que é maluca é a seguinte, as Escrituras falam muito sobre isso. Eu acho que essa é uma coisa curiosa também. As Escrituras falam que, poxa, ninguém pode ver a Deus.
Todos que pediram, no máximo, tiveram Deus passando atrás deles. Em toda a narrativa bíblica. De Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar que Deus não se fez ver por ninguém. Certo? E esse é um ponto interessante, né? Porque assim, se você não pode ver a Deus, você passa a ter, então, a ter demanda de fé. Né? Porque eu não posso ver Deus. Né? E as pessoas dizem, cadê esse Deus que eu não vejo, né? Agora tem uma curiosidade, tá? Você pode ver o inimigo. A gente que tem, eventualmente, alguma... você pode ver o inimigo. E, cara, o fato é o seguinte, ó. Qualquer um de nós, eu, você, qualquer um de nós não somos páreos pro menor nas potestades. Do menor do lado ruim, esse nos esmaga com a ponta do dedo. Só tem um detalhe, tá? Nenhum deles é sequer páreo para Deus. Todos são esmagados por Deus, se for o caso. Entende? E esse ponto é um ponto interessante, porque, assim, a gente pode ver o inimigo. E é fácil ter medo do inimigo. Só que a gente não pode ver Deus. O Espírito Santo está com a gente, mas está atrás. Sentir, né? Mas esse é o ponto. Às vezes isso demanda que você busque, para você sentir, você tem que demandar intimidade. E, cara, eu não consigo, eventualmente, ter intimidade. Às vezes é difícil ter intimidade com aquilo que você não está vendo. Certo? E aí você tem o inimigo na frente e Deus atrás de você. Só que você está vendo o inimigo e aí você fica com medo. E, eventualmente, é interessante, quando se fala em Trindade, o próprio Cristo ensina, cara, de todos só não magoa o Espírito Santo. Certo? E como é que você magoa o Espírito Santo? Você magoa o Espírito Santo dando crédito demais para quem está na frente. Assumindo que quem está do teu lado está atrás de ti. Então, eu passei por momentos na vida, Meg, em que a minha fé é uma fé racional. Eu sou um cara de tecnologia. Eu tenho dificuldade, às vezes, para aceitar a suspensão das coisas, sabe? A suspensão da lógica. E não precisa. Não precisa. Porque Deus... Assim, é interessante a pergunta, porque uma vez eu vi o Ratinho, olha só, perguntando para Dercy Gonçalves, Dercy, o que você acha da igreja XPTO? Para quem ainda? Pra quem, né? Só que a Dercy deu uma resposta de uma sabedoria inacreditável. Assim, Ratinho, vou te responder. Tira ou não tira o chapéu? Tira o chapéu. Tira o chapéu. Como assim você tira o chapéu para um pastor polêmico, enfim, da TV? Não vamos mencionar para não ter confusão aqui para o teu podcast, tá? Que é universal, assim, né? Enfim. Você tira ou não tira o chapéu? Tira o chapéu, Ratinho. Por quê? Ratinho, você nunca morou na vila, não, né? Eu morei na vila, Meg. Eu cresci na vila. Nós também, né? Então, assim... Ele diz assim, o Ratinho... Primeiro na roça, depois na fila. O Ratinho, na vila você encontra pai que bate nos filhos, que bebe, que maltrata a esposa, que não trabalha, que está perdido. E, eventualmente, esse cara se converte, e põe uma Bíblia debaixo do braço, e vai para a igreja, e toma banho, e não bate mais nos filhos, e tudo está certo. Aí a questão é a seguinte, ó. O que o pastor faz é bom. Ele pode estar com as ações erradas, mas se ele está com as ações erradas, cabe a ele resolver com Deus depois. Claro. Porque o que ele está fazendo aqui é interessante. Eu acho que é interessante porque quando você perguntou dos falsos profetas, cara, eu também conheço vários. Mas o grande ponto é o seguinte, a grande maravilha de Deus está exatamente na capacidade de usar o torto para fazer o reto. Sabe? É pegar esse cara que é torto, com más intenções. Por exemplo, todos nós aqui, eventualmente, quem participa de culto, quem nunca viu aquela profusão de gente falando em línguas, né? Dentro e, cara, e daí você fala, meu Deus do céu, mas será que todo esse povo está tão imbuído assim do Espírito Santo para poder falar? Sim. Pode ser que não. Mas o primeiro ponto não vou julgar se está ou não está. Mas provavelmente a maioria não está. Estatística, certo? Não vai acontecer assim. Mas tem um ponto interessante. Eventualmente a pessoa pode estar fingindo, mas a outra pessoa que está ouvindo o Espírito Santo. Porque Deus e o Espírito conseguem agir disso. Então, eu entendo, sabe, que a gente precisa entender um pouco mais disso. Sabe? Eu entendo que o meu retorno para a fé, de muitas formas, quando ele aconteceu porque eu percebi dessa forma. Sabe? Às vezes, a gente precisa entender que... E você fala sobre a fé e a religião, a diferença... Cara, Deus, em Gênesis, ele já ensina uma forma interessante. Deus chama a existência uma coisa que ainda não existe como se ela já existisse. Todo o ato da criação começa com... E Deus disse, por exemplo, faça-se a luz e a luz se fez. Deus chama a existência uma coisa que ainda não existe como ela existisse. Por quê?
Porque o primeiro ato da criação acontece na nossa cabeça. O segundo ato da criação, para nós, e nós sendo feitos imagem e semelhança de Deus, nós somos também criadores. Então, o que acontece, cara? O segundo ato da criação é sobre você verbalizar. E esse passo é o interessante do empresário. E aí vem mais um ponto também que é fundamental. Cara, e aí vem outra coisa que eu acho que é importante para quem avança um pouco mais, né? Eu conheço muito crente também que fala, poxa, Lemar, mas antes de eu me converter, a minha vida parecia mais fácil. Acontece ao contrário, e é importante que eu manifeste isso também. Cara, de passado um certo tempo, eventualmente você experimenta um pouco disso também. Cara, mas talvez ele pensasse que era mais fácil. Não, porque as consequências... É que tem dois pontos aqui, Amanda. Eu acho que, e aí com isso eu quero falar um pouquinho porque eu preciso falar. Tudo bem. Enfim, cara, é insano pelo seguinte, ó. Quando você se assume, e eu acho que esse é um dos grandes presentes de Deus teologicamente, e aí você tem várias passagens para dizer isso, tipo, uma das coisas que a intimidade com Deus nos traz é, eventualmente, o privilégio de perceber o mundo um pouquinho da forma como ele percebe. Um pouquinho da forma como ele percebe. E ninguém é mais injustiçado. Ninguém sofre mais com a ingratidão do que o próprio Deus. Então, assim, quando você coloca a luz, né, e a primeira parte da criação é colocar a luz, cara, se você está numa casa bagunçada e você está com a luz apagada, você não percebe a bagunça. Não percebe nada. Quando você liga a luz, você percebe a bagunça. E quando você liga a luz e percebe a bagunça, você pode dizer assim, cara, mas era tão melhor com a luz apagada, você começa a condenar a luz. Muito, eventualmente, da vida das pessoas, que as pessoas passam a ver o problema, porque elas passam a perceber que o problema estava lá. Né? E isso é uma coisa importante. A segunda coisa é, cara, à medida que eu tenho essa noção da luz, né, e que eu passo a entender essa noção de que, poxa, eu tenho aqui a oportunidade de fazer alguma coisa um pouco melhor, que você passa tanto esse comportamento, eventualmente você sofre críticas, tenho certeza, por se manifestar crente em Deus, você sofre críticas eventualmente para... Por que eventualmente é tão difícil você chegar dentro de um cliente e falar que você é cristão ou que você defende as ideias de Deus? Porque, poxa, muitas pessoas têm tanto machucado, não por Deus, mas Sim, pelo homem. pelos intermediários, que, intermediários, exatamente. E aí passa um ponto interessante, tá? Você passa a sofrer injustiça. E aí você começa a dizer, durante um tempo da minha vida, inclusive, eu pensar, cara, por que eu quero esse negócio? Você sabe que uma vez eu até me condenei, né, por ter pedido sabedoria. E ver, de novo, como conhecimento da palavra é importante, tá? Porque as pessoas às vezes assumem esse conhecimento de Deus televisivo, né? E aí o Deus do Todo-Poderoso, por exemplo, o filme, fala que, poxa, se você quer coragem, Deus não te dá coragem, te dá a oportunidade de ser corajoso. Se você quer uma família unida, Deus te dá a oportunidade de unir a família. Cara, tudo isso é lindo, só que não tem embasamento teológico. Mas baseado na teologia de Todo-Poderoso, cara, eu me senti mal uma vez por ter pedido sabedoria. Porque, cara, pensa um ano complicadérrimo. No domínio pessoal, de filho meu falando em suicídio, entende? A minha mãe perdendo a razão. Eu pensei, cara, Deus, desculpa. Porque eu também sei que eu pedi, né? Desculpa ter pedido sabedoria, porque está me dando a oportunidade de desenvolver sabedoria. Porque você sabe, né? Só tem um problema. De novo, ou a Bíblia é absoluta ou é obsoleta. E Tiago fala, cara, se você pedir sabedoria para Deus, Deus vai te dar em abundância, você não vai ter nenhum sacrifício. Essa história de que Deus vai te mandar mal não acontece. É mais ou menos assim, tu queres ser cego ou tu queres enxergar? Só que aí vem um ponto interessante, mas mesmo assim, cara, como que se Deus está me dando o privilégio de ver o mundo como ele percebe, por que isso é ruim? Então Deus é miserável? Não. Bom, se você admite que Deus é miserável, então o que está acontecendo de errado? O que tem diferente aqui nessa equação? Eu. E sabe o que acontece? E Salomão fala em Eclesiastes 3, ele vai falar sobre tempo, né? Ele fala que tem tempo de luz, tempo de trevas, tempo de vitória, tempo de derrota, tempo de guerra, tempo de paz, tem tempo de tudo. Cara, se tudo acontece fora, então não é sobre o que acontece fora, é sobre o que acontece dentro. Não é sobre como você, eventualmente, não é sobre como o mundo está te tratando, é sobre como você está reagindo ao mundo. Como você está reagindo. E esse talvez seja o grande ponto, sabe? Para a gente poder avançar. Sim. E para você que eventualmente está acompanhando a gente, olha, você é digno. Sim. Você é digno, sabe? Assim, você não precisa sustentar comunidades, nem ser o maior financiador de Bíblias, nem ler a Bíblia várias vezes. Você invariavelmente é digno. Só tem um ponto. Você precisa aceitar. Uhum. E é só sobre aceitar. Então, falando sobre aceitar,
Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus conhece o coração das pessoas. E eu conheço teu coração. É muito, muito lindo. É de Obrigado. Deus. Mas assim, é tanta coisa. Mas só que eu acho, de novo, né? A gente precisa entender, eu acho que esse talvez seja o nosso grande desafio, né? Hoje nós estamos falando sobre isso. Falar para pessoas que compartilham nossa fé é fácil. Mas como é que a gente fala com quem não compartilha nossa fé? Foi a pergunta que eu fiz quando tu te deparas com clientes ou empresários que não... Satanista, por exemplo. Satanista. Mas é que existe. A gente tem que saber mas o ponto, ter sabedoria de conviver com isso. O ponto todo é tolerar e demonstrar. Mas demonstrar como você faz, né? Demonstrar com ação. E confrontar. Confrontar em espírito e em verdade. Com domínio próprio. Até porque a verdade cumpre seu papel. A verdade cumpre sabe, seu Neymar, papel. Que eu só quero fazer um adendo, pode ser? Claro. Assim, ó. Vocês imaginem a dificuldade que eu tenho na minha vida profissional em chegar num empresário e dizer para ele, ó, para ser meu cliente tem alguns pré-requisitos. Primeiro, tu não pode mais sonegar. O cara já cola na cadeira. Segundo, eu não aceito nota que não tem origem e destino. O cara cola na cadeira. Quando ele descobrir que eu sou crente, ele vai olhar para o lado. E quando descobrir que eu sou pastor, ele vai querer me abandonar. Então, vocês imaginam o desafio que é um contador no Brasil, que é um manicômio tributário, em dizer, não vamos trabalhar certo. Mas o problema não é este. É quando eu falo, tu vai pagar certo, vai pagar menos e correto os teus impostos. Ele fica assim, como assim? Porque tu está pagando errado. E eu te provo. E eu começo a provar. Ele começa a ter credibilidade naquilo. E aí, Neymar, só para complementar esse teu belo comentário, eu digo assim para as pessoas que me procuram. É uma pergunta que sempre a resposta é sempre a mesma. Eu pergunto, tu sente um vazio dentro de ti, em alguma área? Sim. Tu tem problemas? Tenho. Eu falo, pois é, o teu vazio é do tamanho do Deus que eu sirvo. O teu problema é do tamanho do Deus que resolve os teus problemas. Então eu vou te dar esse Deus para ti e esse vazio vai ser preenchido. O teu problema vai ser solucionado. Porque o único que preenche isto é Deus. E nós somos carentes. Quando houve o afastamento pelo aquele espírito adâmico no Jardim do Éden, quando o pecado entrou e nós tivemos um afastamento de Deus, nós começamos a ser carentes. O ser humano ele é carente por natureza, antes de nascer. No ventre da mãe já é carente. E quando ele nasce, ele precisa render graças, ele precisa fazer referências para alguém. Então, no Antigo Testamento, quando Deus pedia que todo mundo se dobrasse para ele, porque o ser humano vai se dobrar para alguém. Então, que seja para Deus e não para Satanás. Então, é necessário ter esse entendimento de que nós precisamos realmente nos curvar perante Deus, porque nós vamos nos curvar diante de alguém ou de alguma coisa. Se não for mediante Deus, vai ser mediante quem? Mas esse é um ponto importante também, ó. Deus não encontra em Satanás inimigo, tá? Não, ele é nosso inimigo, ele não é de nosso, Deus. Né? E esse é o ponto. Deus já venceu o inimigo. Da mesma forma, Cristo menciona que, poxa, o inimigo é mamon, né? Você pega algumas traduções, mas o que é mamon? Mamon é o dinheiro. O crente mais ingênuo vai dizer, cara, sujeira. O dinheiro é o inimigo. Não, o problema todo é quem tu tem por senhor, né? Que é o problema do Salomão. E quem tu tem por senhor? Tipo, tu usa o dinheiro como servo ou como senhor? Se ele for teu servo, você transforma vidas, você recupera a comunidade, você recupera a empresa. Eu acho fantástico você esse emprega dinheiro. Gente. Eu acho maravilhoso esse dinheiro. Agora, você tem o senhor, você tem Deus como servo, dinheiro como servo, aí você tem problema. Quer ver, né, Silvana e Margarete? Quando Salomão pediu sabedoria para Deus, e Deus deu sabedoria para ele. Só que sabedoria traz o quê? Dinheiro. A sabedoria traz dinheiro, porque a pessoa sábia vai conquistar as coisas. Porque a sabedoria, ela é o que antecede a propriedade. Sim. E quando a pessoa tem dinheiro e sabedoria, ela começa a ter uma autoestima muito elevada. Porque ela se acha o seu próprio Deus. E aí começa a entrar os problemas. Essa é a raiz dos problemas. E foi onde Salomão caiu. Se ele tivesse pedido sabedoria e uma fé genuína, não teria caído, pediu só sabedoria. Saberia administrar esse ego. Eu digo para Deus, eu quero tudo, Senhor, que tu pode me entregar. O meu galardão, eu quero que tu me entrega 100% em vida, desde que eu não me ausente da tua presença. Amém. Senão eu não quero nada.
eu abro mão do galardão. Agora, o livro de Êxodo é um livro interessante, né? Porque você começa a ser... Eu não sei o senhor, tá? Mas a primeira vez que Obrigado eu pelo senhor. Nada. Mas eu passei uma certa raivinha, né, do Êxodo, sabe? Porque eu via lá assim, caramba, esse povo de Israel é meio atravessado, né? Porque tá ruim, daí Deus vai lá, intercede, fica bom. Aí quando fica bom, o povo deixa de ser fiel e faz o ruim, né? E aí a coisa complica, né? E aí o povo se arrepende e Deus ajuda de novo. Eu penso, caramba, mas que povinho burro, né? Porque se aproxima, se afasta, se aproxima, se afasta, se aproxima, se afasta. Mas, cara, o fato é que na vida a gente faz mais ou menos isso, né? A gente tem a tendência de, quando tá tudo complicado, né? Tem muito crente que é o crente do momento difícil, né? Que é aquele que dobra o joelho quando a coisa está complicada. Quando eventualmente está dando tudo errado, pede ajuda para Deus, né? E quando eventualmente está dando tudo certo, assume que o mérito é seu. Né? Tem que ter gratidão a ele. E esse passa a ser o desafio, sabe? Como que você percebe, como que você não perde essa conexão? Porque de novo, né? Como que você consegue se manter fiel? E isso é difícil. Porque nós, por definição, temos esse princípio de arrogância, de ego, né? Nós tendemos a nos dar muito mais credibilidade e importância do que de fato nós temos. Né? E eu acho que esse é o grande ponto. Eu estava falando com a Meg antes de começar a gravação. A gente se leva a sério demais. Né? Em alguns momentos a gente deveria reconhecer que Michele também a gente se leva a sério demais, cara. Tipo assim, ó, na prática, a diferença que a gente faz no longo prazo é próxima de nenhuma. Então, toda contribuição que você faz para o mundo não é para o mundo, é para você. Entende? E entender isso é difícil. E esquecer disso é muito fácil. Né? E esse passa a ser o desafio, e por isso que a gente tem que tentar contornar. Mas enfim. Sabe, Margarete, que só para complementar e concluir esse tema, quando nós começamos a entender que Deus conhece o fim, porque está registrado que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, nós entendemos que tudo é Deus. No meu dia, hoje, eu tenho certeza que Ele sabe qual vai ser o fim do meu dia. Ele sabe como é que eu vou fechar o trimestre dos meus clientes. Ele sabe como eu vou fechar 2024. Então, se Ele sabe o fim, eu tenho que saber o quê? Que Ele é meu Deus. E está tudo certo. Está tudo certo. Ele é o alfa e o ômega. Então, ele começa o amanhecer do meu dia e termina o anoitecer. Então, tudo aquilo, quando nós entendemos que nós vamos para o futuro, nós vamos para o ômega e voltamos para o alfa, nós entendemos que o futuro, eu conheço o futuro porque eu conheço as Escrituras. Eu conheço o meu futuro porque eu conheço o meu Deus. Eu conheço a minha prosperidade, porque eu conheço a riqueza que Ele tem. Eu conheço a minha saúde, porque eu conheço a saúde que Ele me dá. E aí eu volto para o tempo presente e eu digo, tá tudo certo. Tá tudo certo, tá conduzindo. Ele é o alfa e o ômega. O pessoal está chegando no final. No intervalo? Mas, não. No intervalo? A gente pode voltar num outro dia. Mas, Silvana, deixa para a gente aí dica de livro. Pode falar os teus livros, o nome dos teus livros como dica de leitura, tá? E uma mensagenzinha rápida, assim, para Tá bom. eternizar então. esse momento. Então, vou falar dos livros na ordem aí. Primeira autoria e coautoria foi Somos Todas Mais Que Vencedoras, baseado, né, naquele versículo de Romanos. E foi um livro de coautoria que eu fiz com 80% eram minhas mentoradas, que então a gente se uniu e escreveu esse livro, contando alguns testemunhos sobre o que Deus fez na vida delas. Depois nós escrevemos, aí já com uma inversão, 20% de minhas mentoradas e 80% de amigas convidadas, como você. Inclusive, você está convidada para a minha terceira obra. Onde a gente escreveu o livro Nascidas para Vencer. Então, todos eles alusivos à vitória. Somos todas mais que vencedoras. Somos nascidas para vencer. Somos também. E agora eu estou... partindo, não escrevendo ainda, mas partindo para um terceiro projeto que foi adiado sabiamente por Deus por conta dessa tragédia, mas que eu vou começar agora a recomeçar ele, que chama Mulheres Vencedoras por Opção. Então é uma trilogia, porém veja que tem o Somos Todas Mais Que Vencedoras, que é um livro que vai falar muito de identidade, o Nascidas para Vencer, que vai falar muito sobre o que você faz com essa identidade, e Mulheres Vencedoras por Opção vai falar muito sobre esse aspecto da decisão, da opção,
que a gente até discutiu um pouquinho aqui, né, em cada uma das falas do Eulimar, né, ele trouxe muito essa coisa, né, de que tudo são escolhas, né, e que sim, nós somos todos mais que vencedores, sim, nós nascemos para vencer, mas se a gente de fato não optar por isso todo santo dia, todo dia, a gente talvez não vai ser mais que vencedoras, talvez a gente não honre o título de nascidas para vencer. E, né, como o título aí que Deus me conferiu através de algumas ações de Mulher das Conexões, eu gostaria muito de falar assim que esses últimos meses me mostraram isso de uma forma muito poderosa, que realmente tudo depende só de uma conexão. Então, 100% dos nossos resultados, eu sempre falo essa frase, vem de uma conexão, vem das nossas conexões. E, de fato, nós só precisamos de uma Conexão. Repete para mim, Alemar. Deus. Uma. Com Uma. ele. Uma conexão. Uma. É isso. Uma conexão. E às vezes vai ser uma conexão que Deus vai nos atribuir. Mas sabe por que eu faço questão de enfatizar? Eu pedi a ajuda do meu amigo aqui novo. Uma conexão. Porque às vezes a gente acha que os nossos resultados dependem da nossa capacidade, ou do quanto a gente tem fé em Deus, ou de algum elemento externo ou interno. E, na verdade, você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas se você não está conectado com a pessoa que precisa desse melhor que está em você, talvez você seja um inútil. Talvez isso não tenha valor nenhum. Quando tudo aconteceu, e a gente estava aqui estou falando agora ainda de tragédia do Rio Grande do Sul, mas só um exemplo pequeno desse uma conexão. Nós estávamos num momento bem desafiador em relação à manutenção das vidas que estavam aqui no Rio Grande do Sul, né? A comida, a água, a todos os elementos. E estava uma guerra por doações, e o Brasil inteiro, e não sabia como chegar, e vários grupos, e como que faz, e não tem logística, e defesa civil toda travada, com tudo engargalado, aquele caos. Nós estávamos presenciando um caos. E aí existia um elemento, né, em São Paulo, que ele precisava de alguém de muita confiança, que conhecesse as pessoas, que fosse confiável e que pudesse fazer o trabalho, que tivesse a capacidade de execução. E talvez, sim, eu era uma dessas pessoas. Porém, se eu não tivesse o conhecimento de alguém, né, alguém que me conhecia, e que eu já estava trabalhando há 2 anos voluntariamente para essa ONG. E essa ONG conhecia a pessoa que precisava de mim. Então, se não houvesse uma conexão, se não houvesse essa conexão, talvez eu não tivesse conhecido essa pessoa. Ou talvez essa pessoa não tivesse, né, tido lá o escoar daquilo que poderia alimentar o Rio Grande do Sul naquele momento. Então, assim, não adianta você ser, às vezes, confiável, você ser uma pessoa super... como eu vou dizer, habilidosa, super extraordinária, super... Se você não tem uma conexão, se você não está conectado, se você não está disponível, se você não está sendo fiel no pouco. Porque às vezes parece, eu sou embaixadora, eu sempre falava assim, até meio de uma forma discreta, eu sou embaixadora de 2 ONGs em São Paulo. E aquilo parecia, para os meus olhos, tão pequeno. Mas no momento oportuno... Só que no momento oportuno Deus usa tudo, e Ele sabe usar cada detalhe que Ele colocou em nós para o propósito que Ele tem. Amém. E às vezes a gente não entende, mas só tem que caminhar e saber que são as conexões que Ele pode fazer que vão determinar o nosso destino. Eu sempre falo assim, existem conexões que dinheiro nenhum vai comprar e que homem nenhum pode fazer. E essas conexões só podem vir de Deus. Amém. Gratidão, Silvana. Obrigada a você, obrigada aos meus colegas, carinho. Obrigada à equipe, obrigada, Michele, obrigada a todo mundo que vai assistir, que vai dar feedback, que vai interagir com esse projeto tão lindo da minha amiga. Muito obrigada. E você, Lisandro? Alguma dica de livro que tu goste? Tem uma dica muito importante. Eu entendo que todos os livros de gestão, tanto na área técnica ou a parte muito superficial, que seria a parte da riqueza, da prosperidade, elas têm um embasamento. Então, na área da saúde é a mesma coisa, então tem embasamento. Esse livro chama-se Bíblia Sagrada.
O livro que eu recomendo todos ler é a Bíblia Sagrada. Por quê? Nós entendemos ali que temos conhecimentos suficientes contidos na Bíblia de engenharia, de medicina, de saúde, de educação, de finanças, de prosperidade, de falência, de reconstrução de família, de educação familiar, educação conjugal, como se devemos nos comportar com a sociedade, em crise, não em crise. Uma pessoa que consegue identificar o conteúdo bíblico, ela vai conhecer os melhores dos livros. É um livro vivo, atualizado, que jamais vai ser superado. Então, minha indicação de leitura, leio a Bíblia Sagrada. Após, começa a extrair conhecimentos e começa daí monetizar esse conhecimento. Quando eu falo monetizar conhecimento, pode ser estranho, né? Não é ganhar dinheiro com o conhecimento, é fazer com que ele seja inflacionado, tu venha produzir mais conhecimento. Então, monetiza teu conhecimento. Multiplicar. E multiplica o conhecimento. Então, essa é a minha dica de leitura diária. Muito obrigada, Elisandro, e muito obrigada pelo carinho de aceitar o convite. Tá? Obrigado. Elemar. Oi, tudo bom? Tudo Prazer. bem? Vem sempre aqui? Dicas de livro, uma mensagem final. Tá, eu acho que aqui tem alguns pontos, eu acho que são importantes, algumas pontas que eu acho que tem que ser conectadas. Primeiro, a venda acontece quando você mostra. Né? Tipo, se você mostra um produto, quer vender alguma coisa, se você mostrar, tem o perigo da venda, né? Se você não mostrar, tenha certeza que não vai vender nada. Então não adianta nada você ser muito habilitado, enfim, se você não mostrar para o mundo. E você mostra para o mundo exatamente com essa ideia de criar conexões. Então, se mostra para o mundo de alguma forma, conheça gente que tem boas conexões, você não precisa ter conexões com milhares de pessoas, você precisa ter conexão com gente que tem conexão com milhares de pessoas, eventualmente, para poder acelerar o processo. Então, se tem alguma coisa, conecta, né? Esse é o primeiro passo. Muito bom. Segunda coisa, criatividade. Eu gosto muito desse tema, tá? Criatividade acontece quando você conecta coisas que aparentemente não têm relação e você consegue verificar a conexão. Quando você consegue ver essa conexão, e a Bíblia é um prato cheio para isso. Né? Um prato cheio para isso. Eu também trago aqui essa recomendação da visão bíblica. Eu entendo que, assim, eu tenho a crença de que o Papai do Céu não permite que a gente consiga habitar, ou melhor, criar um mundo em que a gente não consiga viver nele. Certo? Se você quer criar uma realidade diferente para a tua vida, a primeira transformação que você tem que fazer é em você. Porque se você não conseguir se habilitar para viver nesse mundo que você quer criar, Papai do Céu não vai permitir que você faça isso, porque você não vai conseguir parar lá. Então, a primeira transformação é em você. E aí, né, na linha da Bíblia, só que a Bíblia nem sempre é uma leitura fácil, né? E principalmente demanda intimidade. Você está começando, quer começar a ler a Bíblia? Então, eu vou ousar te dar um roteirinho ao contrário aqui, tá? Começa pela Bíblia, mas eu começaria primeiro com Tiago. Sabe por quê? Porque Tiago são 5 capítulozinhos, você lê numa tarde, menos, meia hora. E assim, é literal. Não tem interpretação, não tem muita mensagem escondida. Tem parábolas. Não tem parábola. É papo reto. Papo reto. Papo reto, Elemar. Papo reto. Papum. Então essa é a primeira tecnologia, coisa. né? Ele tá ali, ó. Deitado. Cara, exatamente. Então começa com o Tiago, tá? Eu acho que é o jeito fácil para você poder ganhar entendimento. E aí você faz o seguinte, pô, toda vez que alguém vem te apresentar alguma coisa de Deus para se proteger do falso profeta, conflita com o Tiago. Porque, de novo, se por acaso Tiago não der ok, a Bíblia como um todo não vai estar ok. Por quê? Porque ela não entra, ela não conflita, tá? Então, Tiago vai te dar a base para você poder ter fundação. Segunda leitura. Cara, Gênesis é lindo demais. Né? Gênesis 1, né? Assim, Gênesis 1 e 2 dá toda a visão da criação. Quando fala-se, por exemplo, que Deus criou o mundo para criar o universo, Deus criou o mundo e começou pela luz, por exemplo, a luz é uma alusão ao conhecimento. O que está dizendo para você, meu amigo? No princípio, né, você tinha as trevas. As trevas cobriam a face do abismo. O que está dizendo isso, cara? Em termos de teologia, está falando que, cara, a falta de conhecimento encobre o perigo. E a primeira coisa é faz a luz. Por que faz a luz? Porque a luz é o conhecimento. Vai aprender sobre o que você tem que fazer. Porque quando você aprende sobre o que você tem que fazer, cara, você vai ver o abismo. Aí não tem mais perigo, aí tem risco. E aí você escolhe se você quer o risco ou não. Né? E segue depois, você fala, por exemplo, você tem estrutura, você tem método, você tem indicador. Quando Deus pede para aquelas luminárias, vocês estão falando sobre indicadores.
A escola fala sobre gestão, você tem... e outra, Lumiares para o dia e Lumiares para a noite, né? Exatamente. Por quê? Porque você precisa de um conjunto de indicadores. Você é empresária, você precisa de indicadores de quando a coisa está boa E quando está ruim. Sim. Então, você precisa ter indicadores que são diferentes. Perfeito. Cara, quando você fala sobre, eventualmente, Deus criando o homem, é governança. Em Gênesis 2, inclusive, tem uma coisa engraçada que é você falar sobre... poxa, no início você tinha aquele orvalho, né? Que brotava enquanto não tinha chuva. O que é isso? No empreendedorismo, é o investidor colocando dinheiro enquanto o negócio não se sustenta. Ou seja, a forma para a criação é a mesma. E você pode ser criativo pra caramba lendo Gênesis. Gênesis é legal, metafórico, traz um bocado de coisa. E tem um conhecimento... Assim, ó, os judeus têm livros e livros e livros dedicados para Gênesis 1:1. Ou seja, no primeiro versículo já. E a terceira, e o convite aqui é o seguinte, ó. Depois de você ler Tiago, que vai te dar a fundação, Gênesis, que eventualmente vai te dar essa visão mais metafórica, a habilidade para a criação, minha recomendação é leia os evangelhos e, assim, particularmente, minha recomendação é leia João 1. Eu não encontro em todos os textos que li até hoje nenhum texto escrito de maneira tão bonita quanto João 1. João capítulo 1. João capítulo 1. João capítulo 1. João capítulo 1, cara, é uma sequência inacreditável. É um poema escrito de uma maneira indescritível e simples. E, de novo, né, os evangelhos, porque tem uma coisa interessante também, tem a aplicação e o aplicativo, né? Então, por exemplo, cara, Papai do Céu, Cristo falava em fundamentos, né? Quando ele fala em verdade, ele está dizendo, isso aqui é irrevogável. Tem muitas outras coisas que, eventualmente, você tem que botar o contexto histórico. Mas tudo aquilo que você... Olha como o Papai do Céu é bom. Quando dá aquela dica do em verdade, esse em verdade é, isso aqui pode passar milênios, você vai ler exatamente a mesma coisa e não vai mudar o significado. Para todo o resto, bota o contexto histórico, bota o fato dos romanos, a coisa cultural. Mas o em verdade... Mas assim, João 1, Gênesis e Tiago. Né? Eu acho que essas são as minhas recomendações de leitura. Fora essa, tem um monte mais. A gente pode conversar, né? Assim, você quer conversar com a gente? Para mim, pode mandar mensagem. Vou ter um prazer gigantesco em ignorar. Quer dizer, brincadeira. Respondo todo mundo. Né? E dou outras dicas também. Obrigado, Meg, pela honra de estar aqui e conhecer gente linda eu assim. que agradeço, tá? O teu carinho, a tua presteza pelo convite, o teu amor, assim, a forma que tu estás aqui hoje, assim, porque esse homem é extremamente ocupado, todos são, né? Mas é difícil até para ter alguma reuniãozinha contigo. E tu destinaste essa tarde aqui para estar conosco. E dedico tantas mais quanto tu me convidar, tá? Muito obrigada. Olha... Botou o preço. Colocou preço, né? Eu imaginava uma tarde produtiva, de muita evolução, de muita conexão, mas, sinceramente, eu não tinha ideia de que a gente chegasse a esse ponto que a gente chegou. Eu estou muito feliz, muito satisfeita com esses momentos que a gente passou junto. E tu falava em preço, eu acho que isso aqui tem preço. Imagina, não é preço, tem valor. Tem muito valor. Tem valor. Né? Então, muita gratidão a todos vocês, tá? E um beijo no coração de cada um. Igualmente.